O Fabinho Soldado tá super preocupado no Corinthians, hein? Por conta da questão política do clube. Fabinho Soldado, quando contratou o Dorival, já estava crente ali, tanto o Dorival seria para Tite, 3 medalhões, 6, 7 reforços, era nesse nível. Agora ele está preocupado. Pedro Silveira foi embora. Ele está tentando se virar no mercado como pode. Existe uma preocupação hoje no Corinthians em relação ao mercado da bola, e essa preocupação exclusiva do Fabinho Soldado. Nunca o Fabinho Soldado esteve tão preocupado no Corinthians como hoje. Sério. O Fabinho Soldado, ele estava bem tranquilo porque ele tinha uma promessa do Pedro Silveira que no meio do ano o Corinthians contrataria uns 3 medalhões. Pedro Silveira tinha um plano, não me pergunte qual o plano. Esse plano envolvia aí o patrocinador, enfim, outras receitas, e que o Corinthians se reforçaria no meio do ano com grandes nomes. O problema é que, do nada, o Pedro Silveira deixa o cargo, né, de diretor financeiro do Corinthians. E aí fica essa, né, essa dúvida, né? E agora, quem que vai bancar os reforços? O Augusto Melo, presidente do Corinthians, não está participando dessa busca de reforços. O Augusto Melo meio que abandonou a questão hoje planejamento e futebol. Augusto Melo só pensa em política, né? Inclusive vai ter aí o cercadinho do Augusto Melo na próxima segunda-feira, não é? Para estar ali, enfim, falando, né, contando ali sobre as contas, como é que anda a situação política do clube, não pode gravar, tá? Depois a gente fala sobre isso. Então o Augusto Melo não tem participado. O que o Fabinho tem feito? O Fabinho tem se virado como pode, ele tem tentado adiantar alguns negócios. Então, por exemplo, ele esteve em Curitiba agora recentemente, num jantar com um empresário, tentando fechar a contratação de 2 jogadores para o Corinthians. São jogadores modestos, jogadores baratos, tá? Ele também viajou para outro lugar, enfim, não vou ficar dando muitos detalhes, mas ele está tentando, né, reforçar o Corinthians com habilidade, né? Enfim, negociando uma saída de graça do clube, porque o jogador não vem sendo utilizado. E aí, como eu já falei para vocês, ele tem apostado, como falei para vocês ontem, né? Ele tem apostado em jogadores mais modestos, jogadores que estão na reserva, tá? Mas assim, eu posso garantir para vocês que o Fabinho Soldado nunca esteve tão preocupado no Corinthians como hoje. Ele não tinha essa preocupação. A política do clube chegou a Fabinho Soldado. Ele está sentindo agora o baque. Até porque ele está meio que abandonado. O Pedro Silveira, que era a ligação boa que ele tinha da grana, né? Para poder executar, para poder contratar. Quem estava fazendo isso para ele era o Pedro Silveira, tá? Era o Pedro Silveira. Então, existe aí agora essa preocupação do Fabinho, porque o Corinthians está meio que sem dinheiro. E o Augusto Melo não está passando nenhum plano, né? Não está dando nenhuma ideia aí pro Fabinho Soldado, tal, não sei o quê, porque ele está preocupado com a cabeça dele, com o futuro dele, entendeu? O Augusto Melo ele só tem uma preocupação, se ele vai permanecer no Corinthians ou não. O Marcelinho Carioca disse, né, que o Carlos Miguel quer voltar ao Corinthians, né, pedir perdão para a torcida e voltar ao Coringão. Aí já é uma questão que eu apurei, me falaram que não tem nada, o Carlos Miguel não tem essa vontade, e que também, né, apurando do outro lado do Corinthians, o Corinthians também não tem vontade, entendeu? O Corinthians também não tem esse desejo do Carlos Miguel. O Corinthians negocia com 3, tá? O Corinthians negocia com 3 goleiros,
não é que negocia diretamente com os goleiros, tá? O Corinthians começou um processo de falar com os empresários. E tem goleiro que o Corinthians já conversou também diretamente. Só que tem um problema. O preferido, o Corinthians não conversou com os clubes, tá? Então não teve proposta para os clubes, porque esses 3 goleiros estão empregados, 2 são reservas, tá, em clubes brasileiros, e 1 é titular no clube brasileiro. 1 é titular e os outros 2 são reservas, tá? Essa é a prioridade do Corinthians. São goleiros mais modestos, goleiros, né, que o Corinthians entende que é mais fácil de contratar, alguns mais experientes, né, do que o Carlos Miguel, e que ajudaria no dia a dia do Hugo, na forjar caráter, dar dicas e substituir o Hugo com segurança, né, quando o Hugo não puder atuar, tá? Então, esse é o perfil de goleiro que eu garanto para vocês que o Corinthians já está conversando, tá? E nenhum, porque eu vou pegando mais detalhes do goleiro por conta desse tipo de informação que sai. É ruim, mas para mim é bom que eu acabo arrancando informação das fontes, né? Enfim, eu chego lá e falo, e aí, Carlos Miguel, tem alguma coisa, tal? Não tem nada, não tem interesse do Corinthians nem no Carlos Miguel, nem do Carlos Miguel, nem do Corinthians. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo, jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians, e a partir desse momento a gente vai reagir, repercutir todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho do mercadão da bola no Timão, que está a todo vapor. O jornal argentino El Crack Desportivo disse que o jogador Kelvin Zenó está na mira do Corinthians. O atleta é um atacante, né, canhoto, joga em velocidade, também quando precisa ele joga no meio campo, né? No Boca Juniors faz de 2 a 3 funções. Chegou no Boca no início de 2024, tem 23 anos, é canhoto. Então, o Dorival pediu ao diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, que contratasse 2 atacantes. E o jornal argentino diz que o Kelvin Zenó está na mira do Corinthians. É um bom jogador? Eu acho um excelente jogador. Já havia jogado no Boca diversas vezes, porém, acho quase impossível do Corinthians contratar esse atacante, né? Esse meia, porque joga no ataque e joga no meio. Porque o valor de mercado dele são 10 milhões de euros. Por que eu acho impossível? Porque o Corinthians hoje é um clube que aumentou sua dívida com o presidente Augusto Melo em 829 milhões em apenas 1 ano e 4 meses do seu mandato. Inclusive, as contas do presidente Augusto foi reprovado pelo Conselho e pelo CORE. E o Timão tem aí hoje uma dívida de 2,5 bilhões. Então, como pagar 10 milhões de euros num atleta? 10 milhões de euros, uma conta rápida aqui, sai mais ou menos 60 milhões de reais. Acho praticamente impossível. Gente, vamos falar um pouquinho do diretor financeiro do Corinthians, né? Pedro Silveira, que deixou o Timão semana passada, pediu demissão, alegando para o presidente Augusto Melo, foi escolha do presidente, né? Que estava passando por problema de saúde. O presidente Augusto Melo entendeu, agradeceu pelo serviço prestado e desejou pronta recuperação. Mas só que o seguinte, o diretor financeiro Pedro Silveira deixou uma dor de cabeça muito grande dentro do Timão. Dorival pediu reforço para quem? Só para vocês entenderem o mecanismo. Pediu para Fabinho Soldado. Fabinho Soldado chegou e pediu reforço para quem? O diretor financeiro, que é Pedro Silveira. Só que Pedro Silveira deixou o Corinthians. E o Fabinho Soldado tinha pedido para o Pedro Silveira 3 jogadores, medalhão ou mediático, né? Com a saída do Pedro Silveira, vai ficar quase impossível do Fabinho Soldado cumprir o que ele prometeu para Dorival Júnior. Porque Dorival Júnior pediu 5 a 6 atletas.
pediu um goleiro experiente, pediu um zagueiro, pediu um lateral, pediu um meio-campista e 2 atacantes. E 3 de 6, 3 era mediático ou medalhão, né? Com a saída do Pedro Silveira, como é que o Fabinho Soldado vai fazer? A informação que nós temos no canal é que o Fabinho Soldado, ó, já está no mercado faz tempo, tentando conversar com o empresário a respeito de jogador que não está sendo aproveitado em seu respectivo clube, né? Então o Fabinho já está olhando isso porque a janela abre final de junho. Então o Corinthians já tem que ter negociações adiantadas. E detalhe, o Fabinho, né, sabe que o Corinthians precisa de reforço. Dorival já detectou isso quando chegou e não é segredo para ninguém que o Corinthians hoje tem uma zaga muito fraca tecnicamente, uma zaga que precisa reforçar, um lateral direito fraco tecnicamente, que é o Mateuzinho. Corinthians tinha um lateral esquerdo muito fraco, que tinha Bidu, tinha Hugo, né, tinha Palácio, os 3 juntando não dá um jogador qualificado, mas com a chegada de Fabrício Angeleri, aí o Corinthians encontrou um jogador espetacular. O ex-atacante do Corinthians e ídolo da Fiel, Marcelinho Carioca, né, disse, e Samir Carvalho reagiu à informação. Diz que o Corinthians diz que Carlos Miguel quer voltar pro Corinthians, quer pedir perdão à torcida, né? Só que Samir dizer que apurou e disse que não tem nada disso. O jogador não quer voltar pro Corinthians e nem o Corinthians quer o jogador. Então, muitas informações estão surgindo, a gente vai trazer pro canal. Quero que vocês fiquem ligadinhos, fiquem atentos e deixem aquele comentário. O que vocês acharam aí, dessa possível contratação do Kelvin Zenon, de 23 anos, jogador do Boca Juniors? Acho que seria uma contratação brilhante? Carlos Miguel, vocês acham que tem chance de voltar ao Corinthians ou não? Gente, mudando de assunto e para fechar o vídeo, vamos projetar esse jogo de hoje do Coringão, né? Corinthians e Internacional às 18h30 na Neoquímica Arena. Primeiro jogo do Dorival no Brasileirão com a camisa do Corinthians. Primeiro jogo do Dorival jogando na Neoquímica Arena a favor da torcida, né? Sempre jogou contra e Dorival chegou rasgando elogio à torcida do Corinthians. Então hoje o Corinthians, um provável Corinthians, 99% de time titular. Tendo em vista que Dorival descansou a maioria dos titulares, foram apenas 3 contra o Novo Horizontino na Copa Brasil, o goleiro Hugo Souza, Mateuzinho e Fabrício Angeleri. O resto era reserva, né? Um time totalmente alternativo, mas que hoje o Corinthians, com 7 pontos e 6 rodadas, vai para a sua 7ª rodada do Brasileirão, precisa da vitória jogando em casa. O Corinthians, então, deve que não tenha muita novidade, não. Deve ser Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, na dupla de Zac, Kaká, André Ramalho, lateral esquerda, Fabrício Angeleri, meio campo armado dentro de um tripé, Ranieri, José Martini, Carrillo, e fechando esse losango com Igor Coronado. E aí na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Tem chance de vencer o Internacional? Tem chance, mas tem que fazer um jogo próximo da perfeição. Se não fizer, perde o jogo. O Internacional é um time muito qualificado, vai brigar do início ao fim do Brasileirão, nas primeiras colocações, se não for campeão, mas para conseguir uma vaga aí direta para Taça Libertadores da América. E aí, fiel, vocês estão confiantes que o Corinthians arranca 3 pontos do Internacional hoje ou não? Qual que é a sua opinião? Você acredita que o Dorival vai dar uma chocolada no time e o Corinthians hoje vai ser um time com uma postura diferente em campo? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixa o like, deixa também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.